Deve ser. Oi! Boa noite. Gente, eu tô aqui, vocês. Carol sabe. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Carol. Esperamos que seja mais uma noite de troca, né? De troca, de bênção. E que, assim, né, eu achei aquela história da Carla, que a Carla colocou lá no Desfrute, e eu só queria saber se era dela aquele depoimento, ou se era de algum livro, né, ou de alguma coisa assim. Por quê? Porque, gente, é muito diferente a gente ter alguém, né, que a gente conhece do nosso meio, vivenciando a história. E eu estou nesse negócio assim, né, de estar nessa presença, de estar nesse momento separado. Deus tem falado muito ao meu coração, né? Para eu ficar mais tempo, para eu não sei o quê. E foi muito doido, porque eu teve um dia desse aí que eu fui no shopping, não sei se eu contei isso para o Renato. A Carol sabe tudo. A Carol fala assim, eu quero ver a novidade. Eu falei, não, a novidade é sempre novidade, né? Vamos aprendendo outras coisas e tal. E eu estava no shopping, eu não sou de ir ao shopping, mas eu tive que ir, porque eu tive que pagar um negócio. E aí eu falei, eu já estou aqui perto, eu vou lá. E aqui no Rio, eu ia falar, aqui em Cascavel, o shopping não é assim, né? Rio de Janeiro, qualquer hora que você for no shopping, o shopping está lotado. E aqui não, aqui é aquela imensidão de chão, de loja, de não sei o quê, tudo livre para você, né? E eu passei por um... E eu tava passeando até encontrar a loja que eu tinha que ir, e eu olhei aquele chão, sabe assim, quando você olha aquele chão assim, imenso, né? Brilhoso. Aí eu olhei para o alto, assim, aquelas luzes. Aí as lojas, tudo organizado, sabe? Tudo assim num lugar. E eu achei tão bonito. Eu achei aquele cenário muito bonito, de tudo muito no lugar, de tudo muito organizado e limpo, né? E aí eu falei para Deus, eu brincando com Deus, eu falei assim, né, Senhor? E aí, se é uma réplica, né? Como é que vai ser isso no céu? Não tem shopping, né? Não tem esse negócio lá. Como é que é isso, né? Dessa coisa da modernidade, não sei o quê. Como é que é isso lá? Aí ele falou assim para mim, não tem isso lá. Aí na minha cabeça, eu pensei, claro, não é isso mesmo, não tem isso lá. Só que ele prosseguiu. E aí ele disse assim, aqui é lugar de escravos. Aqui é lugar de escravos. E quando ele falou isso, a minha visão parece que... Cara, eu vi tudo que a gente não vê naturalmente. E na minha frente tinha e aqueles box que eu estava achando lindo, virou uma caixa, sabe? Eu vi aqueles box, né, todos enfeitados, eu vi como se fosse uma caixa, e a mulher estava dentro, e ela estava exatamente com um negocinho assim na cabeça, e limpando aquilo ali, porque tem que ficar brilhoso, né? Tem que ficar limpinho, tem que ficar... E aí eu olhei, e aí eu entendi perfeitamente o que ele disse. Aí, conversando com a Carol, ela disse, e é mesmo, né? Quem trabalha em shopping é escravo mesmo. Vira escravo. E aí lembrei da Carla, né, Carla? E passa a odiar shopping. E passa a odiar shopping. Olha. Já trabalhou em shopping, Carol? Já. Eu também. Mas eu só trabalhei 2 anos, já que 2 anos eu achei demais. Sim, eu trabalhei menos que isso, mas foi... Não. Eu achei Sim. demais. É escravidão mesmo, não tem sábado, domingo, feriado, não tem nada.
Aham. Então, olha que interessante, né? Aquilo que para mim estava sendo uma graça, ela diz, e não, você não vê mais graça de ir. Por quê? Porque você vê o que é aquilo, né? Que eu não tinha enxergado. Eu nunca trabalhei em shopping, mas assim, né? Não sabia dessa realidade, não tinha visto esse outro lado, né? A realidade do shopping. E aí ele falou, porque aqui é lugar de escravo. Aí, beleza. Aí eu fiquei assim, horrorizada. Aí eu vi tudo. Aí eu vi as meninas nas lojas arrumando os negócios, sabe? Assim, sabe? E aí se eu olhasse alguma vitrine, ela já chega, olá, tudo bem, não sei o quê, né? Pelo amor de Deus, compra. E aí eu falei, uau. E aquilo tudo estava me espantando, sabe? Eu já estava, era fim de sair fora de lá, né? E quando eu saí na rua, e eu continuei conversando com ele. E é interessante que quando você está conversando com ele, não tem fala, só tem pensamento. Então, assim, você é tudo no pensamento. Você mal pergunta, ele já está respondendo, né? É muito legal. O coisa é tudo, você não precisa abrir a boca dessa hora. Ele sabe tudo antes mesmo de você. Aí, eu olhei assim para ele. Aí eu falei, aí tipo assim, tipo, tá, então como é que é? Tipo, para ele falar um pouco mais de como é que seria no céu. Aí ele falou assim para mim, antes de eu acabar, ele disse assim para mim, é parecido com aquilo que a gente tem quando você vem ficar comigo e o que você sente. Quando você vem ficar comigo de vez em quando. Cara, quando ele falou isso, eu estava na rua, eu ia atravessar, nem atravessei. Assim, sabe? Oi! Ele falou, quando você vem de vez em quando ficar comigo. E aí, assim, duas coisas, né? Eu falei, nossa, realmente, eu gasto muito mais tempo com o mundo aqui do que contigo. E eu quero gastar mais tempo com você do que no mundo aqui. Estando com você do que estando aqui. E aí, eu sei que eu estou nesse processo, sei que essa coisa está meio que acontecendo, sabe? Cada vez mais eu me vejo cair daqui. Aí, e aí, quando ele falou, né, de vez em quando... aí ele falou, aquilo ali que você sente, aquilo ali é um pedaço do céu. Realmente, né? Aí eu fiquei assim, né? Foi um negócio, cara, como assim você quer gastar mais tempo lá do que aqui? Como assim como é que isso vai acontecer, né? E aí eu queria alguém que estivesse pensando também nisso, nesse mesmo negócio. É ele me coloca aquela coisa toda bonita que ela tinha tirado, né? Que a gente vê no livro. Né? E aí eu falei, quero saber se é seu. Eu pedi para ele alguém que tivesse querendo isso também. Assim, eu sei que todos nós queremos, mas alguém que tivesse com esse papo, assim, sabe? Com essa coisa do. E aí a Carla me coloca aquilo, eu falei, ok. E assim, né? Eu falei, cara, realmente o caminho é esse. Não existe outro caminho. É estar, não é no caminho, é estar em, né? Não é com Cristo, em Cristo, né? E cada vez mais eu tenho associado sobre quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu tenho associado muito, conseguido fazer bem a diferença entre o caminho que o mundo nos e o caminho que Jesus traz, a diferença, né? E o caminho, e a verdade que Jesus diz é a verdade que o mundo, né? Quantas verdades do mundo a gente ouve o tempo todo. Trabalhar, você tem que trabalhar para ganhar dinheiro, então, tem que entrar no concurso público. A minha mãe falava isso para mim, né? Eu falava aqui, eu vou entrar no concurso público, eu vou entrar no concurso e vou falar, mãe, porque eu não consigo essas coisas. Não vou
aceitar. Não você me mandar para e aí, ou então, né? Tem que ter uma profissão que você sair da internet, né? Ô, Rose, Hum, depois eu quero. Ah, posso falar agora? Eu te interrompi. pode falar. Eu estava justamente buscando e achando, e assim, é meio que procurando um método, né? Para Ah, poder para delícia. poder estar nessa conexão, né? E cada Aham. vez que você se aprofunda, você vai meio que entendendo que, tipo, é uma coisa só. Não sai. E, né, é como se você tivesse um vazio e aquele vazio está sendo ali preenchido e você está realizando. Aí sabe o que eu achei interessante? Que esse consumo todo, a gente consome internet, a gente consome. É tudo uma busca para preencher esse vazio, né? Do vazio. E aí, Exato. se você para Sentido, para dar um sentido. uma fuga, né? Para dar um sentido na vida. Pois é, para se distrair disso, porque na verdade isso está gritando na alma de cada pessoa, né? Ai, gente, tem alguma coisa que eu ainda não descobri, tem alguma coisa que está faltando, tem alguma coisa, né? E assim, a religião não ensina você dessa forma. Primeiro que você se sente muito indigno, né? De ser um com Jesus, Sim. ser um com o Pai. Você se sente muito indigno. Você ainda tem que ralar muito para poder chegar lá, né? Pé no E chão. a religião não, ela separou o homem, né, desse contato direto com Deus. E assim, é mais simples do que a gente possa imaginar se a gente tiver nesse lugar eu acredito, o mais tempo possível. Eu acredito que aquilo vai se tornando mais real para você à medida que você vai vivenciando isso, né? Aí Eu você acho vai que é uma trocando, prática. sim. Eu acho É que porque você são moedas. é São uma duas prática, né? É uma moedas. prática. E a primeira sensação que a gente tem é de segurança. É Uhum. você se sentir acolhido, seguro. É uma sensação gostosa, é aquela sensação de paz, né? Do céu mesmo. E sabe o que eu fiz? Botei o Arthur para dormir ontem e fiz essa meditação com ele. Ai, que bonitinho! Eu coloquei a mão nele, assim, no peito, aí eu fiquei fazendo porque, assim, ele é muito ansioso, né? Então, para dormir, eu tenho que ficar fazendo cafuné. Aí, dessa vez, eu fiz essa meditação com ele, falando, assim, como se fosse Jesus falando com ele, que ele morava aqui dentro do peito dele, nananã. Sabe o que hoje ele falou? Aí, não, o primeiro efeito, ele dormiu muito rápido, ele relaxou muito. Aham. Foi muito rápido, foi assim, tipo, quase um remédio para dormir, né? Ele dormiu muito rápido. Aí no dia seguinte, a gente estava indo para a escola, né? Aí ele falou assim: mamãe, com Jesus, com Jesus a gente está muito seguro, né? Porque criança tem medo de tudo, né? Criança tem muito medo. E aí, quando você tá preenchido, assim, você tá seguro, quando você tá com Jesus, você se sente seguro, né? Tipo, mas aquilo tem que virar uma realidade na sua vida, não pode ser só de vez em quando, né? Só quando você vai fazer uma oração, né? Isso. Aham. Aí, assim, eu achei muito interessante. Estou na busca ainda, né? Mas eu acredito que essa prática, eu acho que acaba sendo. Ah, uma outra coisa, um benefício que eu acho que pode acontecer também, é que se você fica nessa frequência, é aquilo que Jesus falou: você entrou no reino, preencheu, as coisas vão sendo acrescentadas, você já não fica mais preocupado, ou você não fica mais. Você já fica. Acaba que vira um imãzinho, né? Tipo, as coisas vão se encaixando, você vai tendo orientação. É aquilo que Jesus falou.
primeiro lugar o reino de Deus. Aí, o que a gente aprendeu? O reino de Deus é o quê? E a igreja? O que é o reino de Deus? Fazer tudo certinho para ser aceito por ele? Né? O que é o reino de Deus? O reino de Deus, ele está no seu coração, sendo aquele que está no centro das suas expectativas, no centro do seu desejo, da sua vontade, no centro da sua alma, né? No seu centro, no seu coração, né? Acho que o coração não está aqui à toa, né? No meio, acho que é para mostrar que ali é o seu centro, né? Ali é a sua prioridade, ali é o seu... Então, as emoções, aquilo que a gente sente, vai refletir demais no estilo de vida que você tem. Então, se você tem uma emoção bem sarada, segura, eu acho que o seu estilo de vida, o reflexo da sua vida também reflete isso, né? Eu acho que isso pode ajudar a gente a entrar nessa frequência que a gente está buscando, né? Sim, é um aprendizado sem fim, né? Da mesma forma que a gente aprende tudo torto, o tempo todo, a gente também vai aprendendo aquilo que é. E assim, pode ter gente que fala assim, nossa, mas eu não estou aí, né? Eu não tô ainda conseguindo isso, mas, cara, é só não desistir. É só não desistir. Eu tenho umas falas, né, que eu estou fazendo, que ele está tratando de mim com relação... ele está tratando, ele já tratou, né? Eu que estou descobrindo isso, né? Agora, com relação ao dinheiro, às finanças, não sei o quê. E realmente conhecendo o que é o reino, afinal de contas, né? O que é o reino? O que é viver no reino? E aí eu tenho falado para ele assim, eu não estou sabendo de nada como é que é esse negócio aqui, né? Eu não sei como é que funciona, não sei o quê. E aí essa coisa de usar os anjos, né? Eu sei que eu falei assim, tu vai me mostrando aí. Então, cada vez você aprende um pouquinho mais, aí eu me deito, eu faço minhas falas, porque no momento em que você começa a acreditar no que você está ouvindo, aí você começa a sentir, e aí o seu comportamento vai para aquilo que você está ouvindo. Eu vi, uma hora você vai fazer igualzinho, né? Então, eu ouvia francês todo dia eu ouvia francês, porque o professor de francês me mandava uma mensagem em francês. E eu não gosto de francês. E eu ficava, eu detestava isso, sabe? Aí, mas só me mandaram em francês. Aí eu peguei um dia, estou eu tomando banho, não saiu na minha língua, parecia até a língua dos anjos. O que é isso? Mas saiu direitinho. Era a música, uma vez ele fez uma música e eu gostei e eu ficava ouvindo. Não saiu a pronúncia. Só tinha, sem eu fazer esforço nenhum. Por quê? Porque aquela música eu estava ouvindo. E tinha um pedaço na música que ele falava, né? Recitava algumas coisas. Então, assim, é a mesma coisa. Então, quanto mais você ouve, mais aquilo vai internalizando, né? Eu estava explicando essa semana sobre a troca de nome, né? Eu encontrei com uma moça que aí ela falou assim, eu falei para ela sobre a troca de nome, que Deus trocou o nome de Abraão, que isso é muito psicológico, né? Abraão disse para ele, escuta, que promessa é essa? Você é o pai de muitas nações? Que história é essa? Não consigo mais nada. Estou velho. Não dá, né? E Sara também é outra que está velha, não vai ter condição. E aí Deus falou que ele deu a promessa e ele deu também o exercício pronto, né? Eles falaram para Abraão assim, Abraão, você agora vai dizer, eu sou o pai de muitas nações, eu sou o pai de muitas nações, eu sou o pai de... Ele não ia fazer, ele não ia fazer. Então, o que ele fez? Ele falou, agora você vai se chamar Abraão. O que significa Abraão? Eu sou o pai de muitas nações. Não, pai de muitas nações. Então, imagina, toda hora falar, pai de muitas nações, eu vou ali, tá? Pai de muitas nações, você tem um negócio aqui? O cara
aconteceu com a mente dele? Ele começou a acreditar, internalizou, Vou te dar um... você começa a trazer aquilo como real na sua vida. E aí eu estou fazendo, né, essas falas e tal, e hoje e várias coisas, né? O Senhor tem falado comigo sobre de estar com Ele e tal. E aí hoje foi muito engraçado, que eu tinha que fazer muita coisa hoje. Aí eu fiz uma lista, e eu coloquei no top, assim, da lista, comecei minha lista assim, eu sou grata. Porque a lavagem do meu carro ficou maravilhosa. Aí vou ter que... Não tinha levado ainda. A lavagem do meu carro ficou maravilhosa. Porque aí era tudo para eu lembrar que eu tinha que fazer. Aí coloquei assim, nossa, estar com o filho no salão vai ser muito gostoso. Visitar a dona Cecília, que aí eu ia colocar o carro para lavar e ficar lavando a Cecília. Vai ser uma delícia, ver que ela tem saúde, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, as minhas unhas vou fazer com uma pessoa super agradável. E eu fui colocando tudo já do jeito que eu entendi que ser. Gente, o dentista, fui lá na Carol hoje. Aí, eu falei, nossa, a Carol, e lá no dentista a gente vai desfrutar muito, foi, né? Nem vimos no tempo passado. Foi muito barato, tipo, uma delícia também, sabe? Aí eu falei, nossa, é assim que se faz listas. É assim que a gente faz lista para fazer as coisas, né? Porque aí você já vai desfrutando de tudo, você já vai internalizando e ditando. Vai ser assim. E aí, foi quando que eu bati um carro? Foi hoje? Não, foi ontem. Não acredito que foi hoje. Nem lembro. Você manteve o carro? Olha como é que foi, mas foi tão gostoso também. Essa eu não coloquei na lista. Márcio. Cara, eu saí com o carro e eu ouvindo as falas. Eu estou ouvindo as falas direto. Aí eu saí com o carro e eu olhei no retrovisor, porque o cara de trás, né, eu achei que estava muito pertinho, né? E foi tudo mostrando o carro da frente. Como é que aquele negócio? E eu nem tchum. Aí eu tô olhando o cara da frente, isso aqui fazendo uns sinais para ele, ele tá comigo. Mas nem sabia que eu tinha que passar no carro dele. Aí eu falando comigo, ele não sei o que, pá. Aí ele fazia assim, que fez assim, né? Aí eu, aí daqui a pouco eu vejo ele saindo do carro, né? Aí ele saiu do carro. Aí eu olhei pro carro da frente, será que eu bati nele? E eu assim. Aí ele pegou, aí vi que ele foi lá, passou a mão, aí ele veio e eu rindo para ele, cara, assim, aí ele pegou e veio do lado, eu abri o olho e falei, aí quando ele veio do lado, eu fiz assim, comum para ele, sabe? Eu falei, querido, eu bati no teu carro? Aí ele começou a rir, aí ele me deu a mão, sim, você bateu, meu Deus, não brinca. Eu nem senti. Aí ele começou a rir. Aí eu falei, e aí? Ele falou assim, não, e aí que tá tudo certo, não fez nada. Eu falei, ai, que bom. Mas eu vi a senhora olhando o retrovisor, olhando o carro de trás, né? E eu ia. Aí eu falei, eu tava vigiando o cara de trás, ó, fiz. E aí a gente, cara, eu nunca vou esquecer daquele rosto. Do encontro tão gostoso. Agora pensa. Não, né? Não foi nada demais, mas assim, não tem como ser alguma coisa demais, né? Eu nem tô aqui. Então, assim, foi um negócio muito gostoso, um encontro muito gostoso com ele, sabe? Eu tive que bater, eu tive que sair de falar com ele. Então, o dia todo parecia que eu não estava aqui. E não estava mesmo, né? Lá no Rio, de vez em quando, eu brincava com as pessoas, que eu falava, você está me vendo aqui? Eu nem sou daqui. Nem sou daqui, meu filho. Isso é uma miragem, eu nem estou aqui. Então, assim, e aí você vai, sabe, mas de vez em quando te dá uma sensação, mas será? Mas será que isso é assim, sabe? Porque, assim, eu já vivi muita coisa muito boa e tal, mas cada vez parece que está intensificando mais, sabe?
É um negócio, é muito doido, cara. Aí chega aqui com a Carol, a gente, né, não para de falar, não para de trazer novidade de uma para outra, né? E aí, antes de eu ir também, eu falei assim, Anjos, vai lá e prepara um lugar, um estacionamento para mim. E aí eu comecei a rir, falei, nossa, mas eu tô fácil assim. Aquela coisa do dia a dia, né, que tem sido assim. Aí eu falei, não acredito que eu tô fácil desse jeito. Vai lá onde que eu tô indo. E isso quando eu saí daqui da rua. Quando eu cheguei lá, e lá sim, não tem vaga. E eu quero perto da loja, perto do salão que eu fui, perto da loja que eu vou. E aí, quando eu entrei assim, eu vi um monte de carro. Mas eu tinha falado para os outros de reservar uma vaga para mim. E eu fui. Aí, quando eu fui vendo, o último era minha. Aí entrei, uma vaga legal e tal, falei, nossa. Falei para os outros, me ajuda a estacionar, porque também tinha um carro ali, né, outro aqui. Aí fui, entrei, fiz direitinho e tal. Nossa. Aí eu fico, nossa, mas esse mundo é muito legal. Me divertindo com esse negócio. E a gente encara isso, né, com tanta, ai, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a gente aí aquilo que a Carla falou, né, a gente busca outras coisas para preencher, quando que isso é, né, hoje eu entrei na loja, falei para a menina, filha, fica tranquila, é um igual a esse, se não tiver, não tem problema, lá. E aí foi muito rápido, assim, e elas todas, quem estava pagando, todos ficaram assim, nossa. Eu falei, porque eu já sei já o que eu vim fazer aqui. Então, eu não estou querendo preencher nada, né? Ai, tem um monte não me interessa o que eu quero, entendeu? E é isso que, essa coisa, né, de você não saber o que você quer, de você não saber onde você quer chegar, então você aceita tudo. Olha, gente, é tão louco que às vezes você está buscando alguma coisa fechada. Ela traz chinelo, traz sandália, traz não sei o quê, traz não sei o quê. Por quê? E aí eu fico assim, olhando, nossa, que momento. Não foi hoje, não. Hoje não. Hoje não tem mais acontecido isso comigo. Antigamente acontecia, mas hoje não tem mais acontecido. A ponto de eu ter que olhar olha para mim, olha para o meu rosto. Eu não sou doente. Eu vim aqui buscar uma coisa, se tiver eu levo, se não tiver eu não levo. Fica tranquilo. Tem roupa, tem blusa em casa, tem, né? Coisa que você não está buscando e a pessoa te coloca. Por quê? Porque sabe que as pessoas não sabem o que querem. Que as pessoas estão querendo preencher um vazio. Né, meu bem? Você está pensando no carro? Você está pensando... Não, não fez nada com o carro. Está tudo certo com o carro. Então, assim, eu nem olhei, cheguei em casa, nem olhei. Estava tudo certo mesmo. Então, aí também, quando eu fui pegar o meu carro, a dona, né, do carro, eu já vim já abraçando ela, gente, nossa, quanto tempo você não está aqui e tal. Então, assim, e aí, isso, óbvio, você está nessa terra. Então, algumas coisas, né, vêm para você, e aí como que você vai administrar isso? As encrencas, né? Como que você vai administrar? E tem uma coisa tão doida que a impressão que dá é que a gente nem tem que administrar isso. É muito doido. Ainda estou aprendendo ainda. Eu estou vivendo isso nesse sentido de administrar o tempo, porque eu tenho uma cobrança muito grande de produtividade. E aí eu tenho a manhã livre para fazer as coisas que eu realmente quero fazer, né? Aí antes eu colocava despertar às 4h30, daí das 4h30 às 5 horas eu ficava meditando, fazendo as falas. Aí depois eu já não estava conseguindo mais às 4h30, eu colocava 4h30, daí eu dormia mais um pouquinho, daí despertava às 5 horas, para 5 horas ficar até às 5h30. Aí agora eu coloco às 5, eu coloco às 4h30, mas daí às 5 eu acordo, aí eu fico acordada das 5, aí tem dias que eu fico até às 6h30, só nessa conexão, assim. Antes eu estava fazendo bastante as falas, mas daí depois veio assim, um negócio de ficar mais em silêncio, de viver esse meditativo, momento, né? Porque eu queria ouvir ele também. E aí teve um dia que eu ficava... Daí eu levantava tarde, levantava quase às 7,
E aí fazia as coisas, daí começar a fazer as coisas que eu queria, era quase 9 horas. E daí eu ficava bem cobrando, tipo, nossa, mas eu acordei tão cedo, tô começando a fazer as coisas 9 horas. Aí eu fui dormir pensando nisso, daí eu acordei no outro dia com essa frase da Bíblia, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Aí eu fiquei como se ficasse repetindo na minha cabeça por muito tempo. Em primeiro lugar o reino dos céus e os demais será acrescentado. Daí agora eu começo quase 9 horas a fazer, mas a minha produtividade é muito maior do que nos dias que eu começava nessa energia de cobrança, às vezes às 7 horas da manhã fazer as coisas. E, nossa, tem rendido um monte, assim. Que coisa. E aí não tem mais esse negócio de tentar administrar e ficar escrevendo tudo, eu só fico pensando, né, em pontos específicos que eu quero fazer, e as coisas vão vindo assim. Uma coisa que eu acho que a gente percebe que a gente larga um pouco o controle, né? Porque eu acho que o controle é que também é uma falta de, uma questão de você está querendo controlar porque você está inseguro. Né? Você não sabe, você está com medo, você não sabe o que vai acontecer, porque depende de você, tudo depende de você, né? Só que assim, ao mesmo tempo, a gente toma posse daquele poder que estava esquecido, né? Poucas pessoas sabem que a gente tem um poder de criar, né? E aí a gente começa a entender que o que a gente sente no coração, a gente cria na nossa realidade. Então, você pode também começar a criar conscientemente, como a Rosa está falando, eu quero uma vaga. Isso, eu já vi gente que nem estava não era uma questão de fé. De fé que eu falo, não era uma questão de... É fé, isso é fé. Só que não era uma questão religiosa, era uma questão assim, a pessoa sabe que ela tem esse poder de chegar e determinar. Quando eu chegar lá, a vaga vai estar lá. Né? Exatamente. Não, eu mesmo já fiz isso algumas vezes. Só que, o que é o grande lance? Quando você começa a entender que você larga o controle, meio que deixa, Deus vai mostrando também. E ele vai, você já não fica assim, como você está preenchida, você vai lá, você sabe que você sonha, você sabe que você realiza, porém, aquilo não vai depender, o sonho realizado ou não vai fazer você ficar mais ou menos bem. Vai ser simplesmente, bom, mais uma coisa para mim. Não dependo daquilo, eu dependo daquilo, aquilo é minha vida, eu não posso, né? Então, assim, as coisas ficam meio que no lugar, cada coisa vai entrando no seu lugar. Outra coisa, quando você tem consciência desse poder, você pode ficar muito sem o controle de Deus, e com ansiedade, você pode ficar muito possessivo pelo poder. Você pode achar que, eu sou... Assim, eu acho que é daí que nascem os bruxos, né? Nascem os bruxos, as mandingas, você entende que você tem aquele poder, mas aí você quer aquilo a qualquer custo, independente se vai fazer bem para o seu coração, se vai fazer bem para o coração de Deus, se vai fazer bem para o próximo ou não. Então, você simplesmente toma esse poder sem colocar o Senhor Jesus no centro do nosso coração. Aí é ruim. É ruim porque você fica correndo atrás daquilo como se você só fosse se realizar quando você tivesse aquilo. Né? Você trouxe uma coisa que é bem interessante, que me fez lembrar quando eu descobri esse negócio do poder da mente, e eu queria trazer isso para as pessoas, para que elas soubessem de que elas não precisavam, né, que Deus é tão bondoso que Ele já te deu esse poder. Ele já deu. O que você vai fazer com isso? Interessa só a você. E aí eu queria conversando, né, com Jesus sobre isso, que eu queria mostrar para as pessoas que podia, independente de Jesus, né, independente
dessa conexão com ele, porque você já está capacitada. O cérebro que Deus deu para todos nós tem o mesmo programa. Todos os cérebros. Tanto é que a miserabilidade, a vida miserável, a vida, não sei o quê, ela vem do poder da mente. E a própria ciência, né, tem prova disso. Tem um estudo que fala que a mente não sabe diferenciar o que é real e não. Então, se você se imagina fazendo alguma coisa, pessoalmente aquilo é real. Então, se você faz isso, né, nesse estado de fé e não de falta, é como se você já tivesse saciado. Você não precisa viver aquilo realmente. É como se você tivesse vivido só de visualizar e tal, só de imaginar aquilo como se não tivesse Sim, vivido. e isso é com qualquer pessoa. E aí ele falou assim para mim, mas porque eu queria mostrar que qualquer pessoa poderia sair da vida miserável, poderia se tornar rico, né? Poderia não sei o quê, sem ter porque você tem que se entregar para Jesus, não sei o quê. Se assim fosse, né? As igrejas todas iam estar abundante, né? Os membrinhos, né? Os membrinhos. Isso ia ter na igreja, né? Isso ia ter na igreja, né? E aí eu queria desmistificar isso. E aí eu falei, Senhor, eu quero deixar esse legado. Aí ele falou assim, mas isso, como é que ele disse para mim? Isso não mas não. Na época, eu queria mostrar que era com Jesus. Aí, nesse momento, foi que Jesus disse para mim, não é comigo. É para todo mundo, independente de mim. Aí eu fiquei frustrada, porque eu falei, como que eu vou? Então, né? Aí ele falou assim, porque senão... Você tirou minha cartada? Porque senão não existiria rico que me odiasse, que não gostasse de mim. E, no entanto, eles são ricos. Aí eu fiquei assim, eu falei, tá. Ele falou, a diferença está na relação. A diferença não está o que você tem ou deixa de ter, está na relação. Uhum. E aí foi logo depois, eu vivi uma experiência no mercado, que eu também dei a menina falou, eu não tenho, não vai dar para levar tudo, e aí eu peguei e falei, deixa que eu pago, e ela pode ir, ela ficou me olhando assim, quando ela me olhou assim, eu olhei para ela toda, e ela estava muito bem vestidinha, não era uma pobrezinha, coitada. E aí eu falei para ele assim, eu achei que eu falei, né, eu tinha que ter dado para o pobre coitado, né? Sei que, tipo, isso aí Deus falou assim, mas eu não olho isso. Uhum. Ou seja, ele não existe isso para ele. E aí quando ele falou para mim isso, e nessa época ele me ensinou, começou a me ensinar sobre o senta, filha, né? E aí eu enlouquecida, né? Depois eu achei que eu tinha aprendido na hora que o bicho pegou, que aí eu vim falar com ele aqui de madrugada, e eu queria me ajoelhar e orar, e não sei o que, aquela oração, pelo amor de Deus, né? Aí eu via que não era isso, que não era assim, né? E aí foi aí que eu peguei, anotei as coisas que tinham que ser resolvidas, né? E aí vinha um papelzinho, falava aqui, eu não sei como fazer para resolver isso, não sei o quê. E aí ele só me olhando, eu senti a presença dele assim, só me olhando, sabe? Mais irritada não ficava, né? Ele não fazia nada. Aí eu comecei a chorar, e eu falei, eu não sei, esse negócio de ser sua filha, de ser a filha, de ficar tudo certinho, sabe? Nunca foi tão fácil assim para mim, né? E aí foi aí que eu comecei a chorar, e envergonhada também, né? E aí deitei aqui chorando e dormi aqui, e ele me deu um sonho com aquela figura, com aquele sujeito aleijado, e eu tinha uma conexão com ele de muito amor.
E depois, aí eu acordo, muito zangada, né? Isso vai estar no livro. E aí eu digo, como assim? Você me dá um sonho que não é o meu marido. Me senti traindo, mas... E aí ele disse, aquele aleijado era eu. Uhum. E é assim que você me vê, como se eu pudesse fazer só metade. Eu não posso fazer tudo. E aí eu falei, né? Nossa, cara. Aí depois saiu o livro, né? Mas, enfim. Então, esse poder, ele já foi dado a qualquer... quem tem conexão com ele não só descobre o poder que ele tem de uma vida abundante, de um caminho que é fora daqui, estando aqui, que é um caminho que é fora daqui, estando aqui, e eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E de uma vida abundante, mesmo estando entre miseráveis, né? Porque, mesmo estando entre escravos, né? Então e aí isso é uma jornada, né? É um caminhar. E hoje aconteceu uma coisa também muito interessante. Eu parei para... Nesse dia todo maravilhoso, todo, né? Bati o carro, não sei o quê, tudo muito bom. Eu falei assim, eu falei, eu vou tomar um sorvete. Porque assim, eu vi um lugarzinho gostoso, não sei o quê, eu acho que... O Márcio já olhou para mim. Hã? O Márcio olhou. Olha logo para lá. Aí eu falei, vou tomar um sorvete, que era assim, que me trazia a lembrança lá de trás, né? E aí eu peguei acho que foi um milkshake não, um sundae, né? Aí eu olhei assim, me fez lembrar e tal. Bomba, cara. Não, aí eu me lembrar aquilo e tal, eu peguei aquele troço, e eu sei que é um troço, mas eu falei, eu vou comer esse negócio aqui, vou sentar, porque eu ainda estava conversando com ele e tal. Olha só que doideira. Aí, o cara perguntou assim para mim, você quer com castanha ou você quer com amendoim? Eu falei, eu quero com castanha. Aí, quando ele trouxe o sundae, eu comecei a... Fui só até acho que nem na metade eu consegui. Página 13. Veio isso. E eu comecei a perceber que de castanha ali não tinha nada, né? Eram uns pedacinhos tão pequenininhos, mas que sempre foi assim, né? Aqueles que já estavam prontos, sempre foi assim, nunca foi um monte, só quando a gente se serve que a gente coloca um monte. E aquela coisa, eu olhava para aquilo, e eu falei, nossa, olha só, né? Eles lá na foto estava lá cheio de castanha. E aqui, esse gato pingado, né? E aí você ia mastigar, tinha o crocante, era um negócio de açúcar. Nada a ver com o negócio. Falei, mas eu sei lá o que era aquilo. Aí eu fiquei olhando, mas assim, Deus falou assim para mim, essa é a vida do pobre. Eu falei, oi? Aí ele falou, aí ele falou assim, o pobre, ele tem que ganhar em cima de alguém, ele tem que economizar, ele tem que economizar as castanhas para sobreviver. Ele... Sabe? E aí é Deus, né? Deus mostrando para mim que as pessoas que fazem isso não é porque são pilantras, são não sei o quê, não. É porque essa é a vida do pobre, do escasso, daquele que vende isso aqui como se fosse um outro tecido e não é, uma coisa muquirana, entendeu? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas, né? Dessa coisa assim de... E aí que a gente chama de trapaceando, né? A gente chama de desonesto. Não estou falando que não exista, né, isso, mas olha só, a vida escassa, a mentalidade de escassez,
faz você vibrar o outro. Faz você meio que dar um olé no outro, né? E aí eu sentada. E aí, quando eu vi, aí tinha pessoas ali, aí ninguém estava vendo, obviamente, o que eu estava vendo, né? E eu sentada ali, olhando aquilo tudo, eu falei... Rose, posso fazer um parêntese? Pode. Então, você quando está sentindo falta, você acha que você tem que receber, você tem que ganhar mais do outro, porque você está sentindo uma falta. Isso, somente de vocês. Se você está completo, você tá transbordando, você tem para dar, você está querendo dividir, né? Você não tem sentimento. O seu sentimento não é um sentimento de justiça e nem de troca, é um sentimento de que você está faltando para você e você tem que tirar esse prejuízo em algum lugar. É isso, mas é exatamente isso, né? Ele me explicando qual era. A questão é que não é só ele que se engana, né? Essa pessoa que vende se engana, mas o próprio cliente se engana também, porque ele prefere pagar barato num negócio que ele sabe que alguns sabem que estão sendo enganados, do que pagar um valor justo por algo que tenha que realmente traz o que eles oferecem. Sim, óbvio, né? É atração, né? Eu prefiro pagar R$12 no sorvete que eu sei que vai ter mais açúcar do que castanha, do que pagar, sei lá, 16 no que tem castanha de verdade. Isso, mas então, assim, dos dois lados. Mas quando eu fui para lá, não tive essa coisa. Um lugar bonitinho, um negócio, sabe? Eu não fui escolher o mais barato ou mais não sei o quê. Não, eu sei, mas estou falando assim, realmente Deus estava me ensinando ali isso. E quando ele me ensinou, porque assim, eu olhei, nossa, tudo legalzinho, então, mas é assim que acontece. Não é o lugar, né? É a mentalidade mesmo da maioria das pessoas de escassez. Então, elas tentam sobreviver. Elas tentam fazer aquele negócio, tiro que, né? Quanto mais eu puder tirar, mesmo que seja um pouquinho, mas eu tiro e tal. E aí vem a outra parte também, que é do cliente, que, eu vou comprar um mais baratinho, porque eu só, né? Então, assim, e aí Deus falando, cara, nesse momento, eu tenho certeza que é sobre as falas que eu estou ouvindo. Nesse momento, eu senti de dentro para fora, eu falei, eu odeio a pobreza. Eu tenho horror da pobreza. Mas não é do pobre. Não é isso. Mas é da pobreza, desse estado tão vulnerável, sabe? Do outro. Porque, assim, eles nunca vão saber o que é abundância. Na realidade, você odeia, porque a pobreza e todas essas coisas são um espírito, né? Sim. Então, a semana mesmo, né? Semana passada, eu estava falando, Deus falando para mim que o medo é o espírito, amor é espírito. Não, ele falou para mim que o amor é espírito, né? Assim, conversando comigo. Aí eu falei, e o medo? Ele falou, também é um espírito. Eu falei, uau, né? E aí, essa semana eu falei, você é um espírito? Então, tu pode sair daqui agora que eu estou mandando. Expulsando mesmo, sabe? Então eu tô vendo que é como se eu estivesse dando um passo atrás do outro. E é tanto ensinamento, você imagina. E é muito interessante, porque você é conduzido. Eu fui conduzida àquele lugar, eu não tenho dúvida disso. Porque eu nem tenho mais tanta vontade de comer aquele troço. Eu fui conduzida ali. E aí, quando aquele negócio veio na minha frente, essa instrução começou a falar comigo. E aí eu fiquei, o negócio, toma para vocês, assim, sabe? Entreguei sem estar zangada, sem nada, eu estava tão satisfeita com aquilo que eu estava aprendendo. E ali eu decidi que eu realmente sou inimiga da pobreza. Assim, inimiga no sentido de eu realmente não admito isso na minha vida, sabe? Nem para mim e nem se alguém estiver trabalhando comigo. Hoje mesmo estava conversando com uma moça, eu falando, olha,
a gente, né, mesmo que seja um colaborador, ele precisa receber decentemente, né? Porque assim é justo, né? É justo que se faça isso. Então, e aí eu sempre penso, vou botar fulaninho de sócio, não sei o quê, porque eu sempre penso que todo mundo tem que ganhar, né? Que todo mundo, que não é só para um, né? Todo mundo tem. Então, assim, esse estado realmente, é como se tivesse realmente arrancando você aqui com raiz e tudo. E trazendo você para um outro lugar. Né? Aquele negócio, pega a árvore, vai lá e planta no mar. Né? E é realmente esse translado, né, que você vive. E é muito gratificante. Rose, posso fazer um complemento? Às vezes eu observo que a gente planeja muitas coisas e tudo, mas também tem coisas que acontecem que não foram as melhores coisas, coisas mais assim, mais legais acontecem sem esse planejamento. Mas simplesmente você trouxe para você. Sim, mas a vida é desse jeito, você vai. A gente quer fazer um controle de tudo, na verdade, porque eu acho até que um planejamento é importante, mas ele não pode ser engessado, né? Porque se não chegar no meio do caminho, tiver outra, assim, Deus te mostrar uma outra visão, te mostrar, você tem que estar, e tipo assim, mesmo que não dê certo, como aconteceu do carro que não bateu e tudo. Mas é isso que vai fazer você estar bem ou estar mal, né? É isso que vai fazer o seu dia ficar bem. Não é no momento que você está se sentindo preenchido. Uhum. Mas assim, isso nem vem, porque eu não sabia o quanto, né, tinha batido nele, mas assim, isso nem veio, assim, eu estava tão fora, e eu acho que ele ficou tão espantado comigo. Eu recebi ele como se eu estivesse recebendo alguém que eu amava e que eu me encontrei, sabe? Ninguém entendeu nada. Eu já abri. Você vai dar doido isso daí, né? Eu já abri. Eu deixar quieto. Bati o carro. Ai, que legal. Ai, que loucura. Ai, que... baseado, sabe? Porque ele ficou assim com uma cara assim, então, sem entender, e depois porque eu falei, mas que felicidade é essa? E aí ele veio e fez assim, eu fiz assim pra ele quando ele chegou, sabe, perto da minha coisa, aí ele me deu a mão. Eu falei, querido, eu bati no seu carro. E ele... a senhora bateu, eu falei, o que aconteceu? Aí ele, não, mas não tem nada. Nossa, que maravilha, desculpa, tá? E aí ele foi, essa tá doidona, né? Essa, né? Porque assim, a maioria das pessoas primeiro pensa que prejuízo foi, que não sei. Não, eu olhei para ele. E eu adorei encontrar com ele, sabe? Eu disse, nossa, que legal. E a gente não sabe, a gente não tem ideia do que representa isso. Eu meio que fiquei desconfiada, né? Porque assim, como eu estou fazendo essa transição e acreditando que vai ter o melhor, que vai vir coisas por e realmente está por vir. E aí, sabe aquela pessoa, eu geralmente ouço isso no consultório. Olha só, eu estou bem, eu estou fazendo tudo legal, e aí eu estou ganhando dinheiro, de repente, eu estou numa boa assim, aí eu ganho dinheiro, parece uma coisa para eu gastar esse dinheiro. Eu falei para levar o dinheiro. Aí, e eu tinha falado, eu tinha falado pro Diabo, e eu disse assim, olha só, cara, muitas vezes você fez isso comigo, assim, né? Eu estou falando você fez que ele era culpado. Muitas vezes eu permiti, né?
porque eu era uma desavisada, né? Então, assim, óbvio que eu atraí um negócio desse e eu não podia ter o dinheiro. Eu tinha que estar... O dinheiro só passava. Né? E aí eu falei, mas a partir de hoje acabou. Não vai ter mais isso na minha vida. Não, eu sou dona dele. Então, ele é meu. Então, eu sou dona dele, não vai ter mais isso na minha vida. Não tem esse negócio de receber um bom aqui para entregar na mão do outro. Não vai ser entregue. Entendeu bem? E aí eu meio que decretei. E eu achei interessante essa batidinha nesse carro, sabe? Porque depois eu fiquei pensando, poderia ter sido pior, né? Porque, assim, eu estava andando, eu não sei por que eu tirei por que eu tirei o pé do acelerador, porque eu estava olhando para trás, a ideia era que o cara de trás não ficasse tão na minha colado em mim, né? E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, que interessante, né? Será que isso tem a ver com realmente aquilo que eu já decretei, que não vai ser assim? Porque se eu batesse, nossa, ia ser uma grana isso, né? Sei lá. Nossa, né? O nosso carro é caro. Então, assim, olha o prejuízo, né? Que poderia ser. E aí eu fiquei pensando, isso me trouxe assim, eu falei, nossa. Aí comecei a rir, aí que eu ri mesmo, né? Eu falei, haha, acabou mesmo essa história. Não vai vir nada. Porque sou eu que mando no dinheiro que aparece no meu bolso. Sou eu que mando. Não é o universo, não é você, não é ninguém. Sou eu que mando. Então, assim, e aí a gente vai, e eu achei incrível, né? Essa batida de carro. Eu nunca bati o carro, e a primeira vez foi uma delícia. Então, assim, você não é mais cidadã daqui. Você não é mais, você não pertence. Tem a Ana Rafael, PRL, sei lá, e ela fala isso, eu não sou cidadã do mundo, eu sou cidadã do reino. E aí você ouvir isso é uma coisa, vai experimentar isso, né? Eu sei que as coisas têm acontecido de uma forma... E é aquilo que a Carla falou, não estou presa. Se acontecer... se não acontecer, eu vou para onde o Senhor está me levando. Não estou nem aí né? Se não der certo, isso que tá por vir lá na clínica, paro de trabalhar, venho para casa, meu marido é provedor. Né, amor? Né, amor? Provedor... Acabo de escrever meu livro, boto meu livro. Interessa que eu estou vivendo e eu vou viver a melhor história da minha vida, e essa história é a história dele para mim. Eu quero viver a história que ele tem para mim. Então, assim, e o dia que essa história não já acabou, Rose? Ok, vamos embora, meu filho, vamos embora, que do outro lado é bem melhor que aqui. Entende? O Rose, isso também tem a ver com a nossa afirmação, né? Quando a gente precisa ter a afirmação de fora, você precisa ser alguém, você precisa mostrar que você pode, que você tem, que você... Né? Quando você tem noção, né, de quem você é, do seu valor, quando você está preenchido, as coisas também meio que dão um outro rumo, uma outra direção. Né? Você não... é bom que assim aconteça, mas se não acontecer também vai ser de outro jeito, vai ser do jeito que melhor que tem que ser, do melhor jeito que tem que ser, né? Então, a gente também meio que a gente percebe que a gente meio desapega, e nesse desapego é muito importante, porque faz parte para ter uma sintonia sadia, precisa existir esse desapego, né? Ao mesmo tempo que você sabe que você está criando a sua realidade, você também não pode depender das coisas. Você deixa de depender das coisas externas para se validar, para se autoafirmar, né? Você tem que ser validado, você tem que ser afirmado
pela sociedade, pelas pessoas. O dia que eu for formada, eu vou ser alguém na vida, né? O dia que eu tiver 1 milhão no banco, eu vou ser alguém na vida, né? Eu vou ter a segurança que eu tanto preciso, né? Isso para mim ainda ficava um pouco assim, não estava tão bem definido para mim, sabe? Porque eu sei que Deus é abundância e tudo, mas hoje está ficando um pouco mais assim claro por causa desse exercício que eu comecei a fazer agora, não tem pouquinho tempo, 2, 3 dias. Mas esse exercício está me preenchendo, assim, sabe? Preenchendo a ponto de tipo, Deus é abundância, Ele me quer na vida abundante, mas Ele quer que eu viva hoje, aqui e o agora, né? Não, eu vou, quando eu tiver esse, quando eu tiver com a vida estabelecida, que eu tiver com essa renda tal, aí eu vou estar tranquila. Não, não é isso, eu estou tranquila agora, né? Estou vivendo uma vida abundante agora, independente do quanto que realmente tenho e o quanto que eu realmente não tenho. Eu sei que não me falta nada, né? A sensação de que você não precisa de nada faz com que você tenha tudo. Não é? Eu acho que é aí que a gente cria. Eu acho que é aí que a gente está criando essa abundância. Quando você tem a sensação de que não está te faltando nada. Aí você fica eu acho que tudo vem te acrescentando, as coisas vão te acrescentando, você vai vendo que as coisas estão fluindo numa sintonia. Eu acho que é por aí, sabe? Estou fazendo esse experimento, mas não é que você deixa de ter desejos e vontades, não. Quanto mais você está vivo, mais você quer ter vontades e desejos, mas já não tem um peso tão pesado aquilo para você, sabe? Já não é assim, quando eu for para aquela viagem eu vou ser feliz. Quando eu for para, né? Quando eu for para aquele, lá eu vou ser alegre, né? Eu acho que é mais ou menos. Só para eu não me perder, identidade, tempo, o outro que você falou, eu esqueci. Mas assim, e preenchimento, né? Identidade, tempo e preenchimento. Quando a gente, né, óbvio, a gente sempre fala aqui, né? Estamos buscando a nossa identidade. A gente está formando a nossa identidade. Somos adolescentes e estamos, né, catando tudo aquilo que a gente entende que é assim que a gente quer ser, que é assim que a gente quer viver. Quando a gente está nessa busca, e óbvio, né, a gente está falando do caminho da verdade e da vida, e aí a gente começa a mergulhar nesse negócio, não existe mais nada fora de você. Por isso é que não tem mais isso. O tempo não é mais o tempo. Você não é mais escravo do tempo. Nada que você busca está fora de você, está tudo dentro de você. E você começa, de fato, ser governante daquilo que você tem. O que faz um governante? Como é que lhe dá a governanta, né? Pode ser o maior palácio que ela tiver. Como é que ela faz? Ela cuida de tudo, mas não é dona de tudo. E tem governanta, e aliás, a governanta é a pessoa que veste realmente a camisa, é a pessoa que realmente cuida da família. A governanta é essa pessoa, onde ela está com a alma naquele negócio. A governanta, ela se relaciona com os problemas dos patrões, das crianças, não sei o quê, mas ela não é dona. E ela nem precisa, assim, porque ela realmente não é, então ela não vai ter essa necessidade. Ela ganha o salário dela para fazer esse papel e tá, beleza. Então, assim, nós não temos isso, cada vez mais a gente fica assim, por exemplo, moro nessa casa gostosa, né? Mas se não morar, beleza. Mas por quê? Porque aquilo que eu tenho também vai comigo para onde eu for, né?
Então, não é mais, eu odeio. Vou sempre ter uma mente abundante. Né? Porque, assim, porque isso é uma questão de identidade. Então, quando você começa a desfrutar da sua identidade original, você começa a realmente deixar aquilo que está do lado de fora já não faz mais sentido para você. Então, é um outro mundo, né? É um mundo interno, não externo. Então, a gente... Nossa, hoje a gente falou pra caramba, né? Já estou olhando ali, já são 10 horas. A Carlinha disse assim, só vou ficar 20 minutos. O café... E o filho já está falando, para de falar, mãe. Para de falar, mãe. Então, assim, você disse que ia ficar só 20 minutos, passou a dor de cabeça? Passou. Ai, que legal. Eu pensei, que mesmo? Eu pensei assim, só quero ver, ela vai ficar só 20 minutos, só quero ver. Gente, eu vou povo que gosta de falar, hein? Né, cara? Fica eu e você. O meu gato acabou de chegar, vou dar atenção para ele. A gente está acabando, não tá? Vai tomar banho. Vai tomar banho? Tá, ele vai tomar banho. Tá, manda um beijo para ele. Então, a gente finalizaria com a esperança, né, de a gente possa ser você, de quem estiver buscando, estiver, né, se interessando no caminho. Que isso é a vida real, a vida onde você vai precisar relaxar, brincar com as coisas, entender de que tudo que está aqui vai ficar aqui, né? E que você precisa olhar para você. Você não é dependente de nada aqui, porque está tudo fora de você. Você é dependente daquilo que está dentro de você. Você é dependente de viver uma vida de paz, de ter amor. Tá? Vamos ser dependentes desse negócio, disso eu quero ser. Né? Então, assim, a nossa vida não pode ser menos disso. Isso a gente não pode afirmar. Então, que a gente esteja realmente exercitando, trazendo isso como um exercício na vida da gente. Ok? Com vocês. Beijo. Boa noite, bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau. O meu pai agora fica meio difícil.